em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação Extra, é isso mesmo, estamos aqui eu, Rafael Arinelli, com Nayara Renault. Dá um oi aí, Nay. Oi, gente, voltei. Voltou. Pra esse podcast especial, hein? Chique. Demais. E com o nosso querido Daniel Cury, não é isso? Oi, tudo bom, gente? O prazer tá aqui, vamos falar de filme bom, né? Filme bom, exatamente. Pois é, nós estamos aqui nesse podcast extra, reunidos aqui, né, graças aos nossos amigos do Telecine. Por isso, fiquem bem espertos aí com o nosso feed, né, desse podcast, porque esse é o primeiro episódio de uma série de episódios que nós estamos preparando para vocês. Então, além do nosso episódio regular que sai sexta-feira, de vez em quando vai aparecer aqui um episódio extra do Cinemação com algum tema muito legal que o Telecine propôs pra gente vir aqui discutir. Hoje, nesse podcast aqui, nós vamos debater, né, vamos falar aqui sobre o filme Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, com a nossa amiga Nayara Renault, que veio lá do site Nervos, né, Nay? Você ainda tá lá, firme e forte no Nervos, né? Sim, firme, forte em termos, mas vamos seguir. Não, a Nay faz um trabalho incrível com cinema, crítica, e quem quiser visitar lá o Nervos, tá lá para conhecer o trabalho da Nay. E ela veio aqui ajudar a gente a debater sobre esse filme. E por que esse filme é objeto de estudo nosso aqui? Porque esse filme, que é um filme muito potente, ele vem com o selo do Premier Telecine. Então, Dan, explica pra gente, pra quem ainda não conhece, pra quem não entende, o que é o Premier Telecine? Então, o Premier Telecine, ele é um selo de filmes lançados com exclusividade no Brasil. O Telecine, ano passado, 2020, ele lançou esse selo para títulos que não passaram pela janela do cinema e permite, assim, com que as pessoas acompanhem os filmes que são inéditos, né? E que as pessoas possam assistir filmes exclusivos lá na plataforma Telecine. E esses filmes Premier contam já com uma Cinelist, ou seja, a lista de filmes só com o selo Premiere, mas ele também pode ser visto em outros espaços do Telecine, né, lá no Em Breve, nos lançamentos e tudo mais. Então, é muito bacana isso, porque você tem aí, enfim, mais um espaço de lançamento de filmes exclusivos. Então, chegou lá e viu o selinho Premiere, é porque é exclusivo do Telecine. Isso mesmo. E o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, que é o nosso filme de hoje, tá lá com esse selo. Então, quem não assistiu ainda o filme, vale a pena ir lá no Telecine, lá na Cinelist, assistir esse filme lá. Se não, né, também você vai ser apresentado esse filme aqui. Agora lembre-se, né, que vamos dar spoilers. Aqui dentro do Cinemação a gente debate o filme, fala sobre o filme de uma maneira muito aberta e tal, então a gente não se prende por spoiler. Então fica esse aviso pra você aí e fica também o convite para que você possa ir lá visitar a Cinelist do Telecine e conhecer vários filmes bacanas que tem lá com esse selo do Premier Telecine. Lançado em 2020, o filme Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre chegou sob direção da Eliza Hittman e é estrelado pela Sidney Flanigan. Esse é um filme que conta a história de uma adolescente chamada Autumn que descobre, né, que ela tá grávida. Certa de que sua família não dará suporte de que ela precisa e ela tá na Pensilvânia, a menina de 17 anos decide partir para Nova York ao lado da prima dela, a Skylar. Lá, elas enfrentam os dramas, né, da gravidez precoce enquanto buscam por um aborto. Dani, diz pra gente, filme vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, quem mais compõe a ficha técnica de Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre?
Então, a gente tem aí a direção e o roteiro da Eliza Hittman, né, que já vem de alguns filmes também que se destacaram em festival, enfim, algumas séries. A fotografia desse filme é da Hélène Louvart. A Hélène Louvart é uma diretora de fotografia francesa com muitos filmes muito bons, incluindo Pina, né, lá do Wim Wenders, que, enfim, é um filme muito bacana, e 2 filmes brasileiros, né, assim, e que se destacaram muito recentemente. O A Vida Invisível e Todos os Mortos, né? Então a Hélène Louvart é uma diretora de fotografia francesa que tá em vários pontos, né? Filmes americanos, filmes brasileiros, filmes europeus e tudo mais. A montagem desse filme é do Scott Cummings, que é um cara que tá sempre na equipe, né, de produção da Eliza Hittman, de outros filmes que ela participou. A gente tem a trilha sonora da Julia Holter, que também tem várias séries e produções também, mas ainda nada que tenha se destacado tanto, algumas séries bacanas só. E no elenco, a gente tem vários atores que aparecem muito pouco, mas a gente tem tudo muito centralizado na Sidney Flanagan, Natalia Ryder, que faz a prima, né, da protagonista, e no Theodore Pellerin, que é um jovem ator canadense, né, que faz um personagem que aparece no ponto e volta em seguida. A gente pode depois falar sobre ele. Esses são os principais nomes aí, é um elenco enxuto, porque a gente vai discutir isso. O filme, ele é muito centrado na protagonista e na prima dela, né? Sim, sim. Cara, eu queria começar falando sobre esse filme, porque, assim, eu fui apresentado a esse filme justamente pelo Telecine, não tinha assistido ele antes e tal, e ao terminar o filme, eu tava completamente impactado, assim, pela potência dele. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. A potência dele, sabe? Como ele se conecta com a gente, como ele é forte na sua mensagem. Você conhecia já esse filme, Nai? Sim. Eu já tinha ouvido falar pelo pessoal que veio do Festival de Berlim, né? Já um pouco vendo, né, os amigos que tinham vindo de lá. E aí todo o filme sendo comentado durante o ano, aí cresceu, especialmente no final do ano, quando começou, assim, timidamente a temporada de premiações, e aí a gente esperava que o filme viesse pra cá. O filme, ele tava muito bem no início da temporada de premiações, quando eram as indicações e prêmios dos prêmios das associações críticas, né, dos Estados Unidos, e também de prêmios do cenário independente. Só que aí, quando chegaram outros filmes, ele acabou perdendo força e não ganhou nenhuma indicação no Oscar, que é triste, né? Sim. Porque ele era um dos mais cotados, por exemplo, em roteiro e tal. Em roteiro, realmente foi a categoria, assim, que ele era mais garantido, e que geralmente é a categoria da academia que dá mais espaço para filmes independentes, né? Mas não rolou. Exatamente. Eu lembro muito disso, assim, dele ser considerado um dos principais filmes dos chamados esnobados do Oscar, né? Sim. E até tem uma polêmica aí, que teve um membro da academia que mandou uma carta pra Eliza falando que não ia assistir o filme dela, que era um horror, simplesmente porque se apegou ao tema e não quis assistir. E antes, pelo menos, que simplesmente não tivesse votado, não tivesse assistido, mas resolveu mandar uma carta, um e-mail pra ela. Caraca! Pra você ver o nível. Porque entra o conservadorismo, né, que tem muito em tanta gente, e o filme é muito interessante isso, assim, ele é muito claro que ele não julga, e o discurso do filme é de defender a escolha da mulher, no caso de uma gravidez indesejada, coisa que muita gente ainda tem, enfim, é um debate super complexo há décadas em muitos lugares, e assim, no Brasil é muito, imagino que nos Estados Unidos seja ainda mais complexo, porque você tem diferenças de legislação, inclusive, entre estados, né? Que é justamente o tema do filme, né? Ela mora na Pensilvânia, e por ela ser menor, ela não tem o direito, ela precisa da autorização dos pais, então por isso que ela vai com a prima pra Nova York, né? Sim. And he makes me stay when I don't want to stay. Say things I don't want to say. And though I try to break away, no, I can't stop saying I adore him. Can't stop doing things for him. He's got the power of love over me.
E isso é uma coisa que me chama muito a atenção também nesse filme, como eu tava falando, né, a potência dele no sentido de como ele consegue passar essa mensagem de uma forma muito forte, assim, e aí ele passa essa mensagem forte justamente porque ele te dá, você fica de mão dada o tempo todo com a Autumn, né, que é essa adolescente de 17 anos que descobre, né, que ela tá grávida ali e tal, e assim, o começo do filme, ele já vai te apresentando uma certa melancolia pelo qual ela vive, né? Ela tem alguns problemas familiares ali e tal. Tanto que o começo do filme, onde você tem ali aquela peça de teatro, a galera se apresentando e tal, e aí ela entra pra falar de um amor super abusivo. Ela canta, né? Uma música ali pra escola desse amor que é mal correspondido, que é abusivo, é agressivo. Ela fala sobre essa obrigação de se amar e tudo mais. Então assim, você vê que ela já tá vivendo alguma coisa ali muito pesada. A escola ainda não reconhece isso, né? Então tem um garoto lá que xinga ela da plateia e tudo mais. Depois você tem aquela cena que vai pro restaurante, onde você vê também uma coisa totalmente desconectada, assim. Ela com os pais, a mãe, tá tudo ali meio desconexo, assim, né? Você percebe que ela tá muito ausente daquilo que tá acontecendo, né? Ela tá muito desconectada e triste também, existe uma certa tristeza ali. A própria câmera faz questão, né, de deixar ela meio de lado em alguns momentos, e tem também, por exemplo, na casa dela, os momentos que você vê que ela nunca tá junto da família, ela tá sempre, além de todas as questões adolescentes, né, que a gente, acho que todo mundo vive de alguma maneira, né, de estar deslocado, de não se encaixar, ela provavelmente sente isso de maneira mais forte porque ela vive numa família meio desestruturada, não totalmente desestruturada, mas com algumas questões. O cara é padrasto dela, né? Ele é tipo... padrasto, totalmente ofensivo e tal, ele tá lá, ele não se relaciona bem com ela. Aliás, só uma coisa sobre esse negócio do padrasto, porque eu acho interessante isso que você falou. Tem uma cena que me chamou muito a atenção, que é a seguinte, logo quando eles acordam, e aí a mãe tá ali preparando, né, o café e tudo mais, a Eliza, né, a diretora, ela faz questão de fazer uma sequência ali, onde você vê assim, a mãe tá arrumando as crianças, colocando o casaco e tal, e esse padrasto, ele tá mais ao fundo, numa cozinha, sentado ali, meio num lugar mais escuro ali e tal. Então, ali você já tem um enquadramento que mostra que ele também tá completamente desconectado desse âmbito familiar. E que ele está num lugar mais sombrio ali, né? E aí, a mãe chega com um casaco, veste uma das crianças, e em seguida, o cara faz alguma grosseria com a Autumn e tal, a mãe vai até a cozinha. Na hora que ela foi até a cozinha, eu falei, bom, a mãe vai dar um tapa na cabeça dele, vai falar, respeita minha filha, qualquer coisa assim. Não, a mãe veste o cara também como uma criança, sabe? Como um cara também dependente daquilo, como, sabe, uma situação que ela tinha acabado de passar com as crianças. Eu achei isso tão interessante, sabe? De mostrar essa figura masculina tão, assim, imponente, tão, sabe, tão machão alfa ali e tal, mas precisando ser vestido com o seu casaquinho pra ele poder ir trabalhar, entendeu? E acho que também dá uma sensação meio de dualidade ali. Que ele parece meio bruto, né, meio grosseiro, você desconfia dele, mas ao mesmo tempo ele não é aquele cara totalmente, né, que sai gritando no meio da casa, não é aquela figura típica, né, que às vezes se você já vai enquadrar de um modo meio maniqueísta, putz, é o vilão. Não, mas você sente assim, tem algo estranho nesse cara, com certeza. E não tem absolutamente nenhum personagem homem nesse filme que seja minimamente bacana, todos têm. Exato. Claro que com graus de complexidade, né, em nenhum momento um simples vilão. Acho que talvez, no máximo, o chefe, né, que elas têm no supermercado, que ele é abusivo, né, ele tá lá beijando a mão delas, um negócio meio nojento, e que elas meio que têm que aceitar, né, naquela situação bizarra, mas absolutamente nenhum homem é nojento, não?
É. Demais. E todos eles são, tipo, uma ameaça pra elas, né? Todos os homens que aparecem, o menino, o mais novo, tá? Um cara no caixa lá, você vê que eles são ameaçadores, né? De alguma maneira, com mais ou menos complexidade, mas são uma ameaça pra elas, né? E isso é uma coisa que eu também acho que ela faz de uma maneira muito feliz, porque assim, ela não precisa colocar isso em palavras, né? A Eliza trabalha sempre com essa câmera mais fechada, uma câmera mais intimista ali e tal. Então assim, você tá ali, você é o terceiro membro, né, daquela viagem que tá sendo feita entre a Autumn e a Skylar e tal, mas você tá ali meio que junto delas, vivenciando aquilo, vendo aquilo e tal. E essa câmera intimista que a Eliza traz ali, ela te posiciona junto delas, e como o filme é tudo muito silencioso e tal, e as personagens também são, você tem uma certa cumplicidade com elas, né? Isso torna o espectador cúmplice daquelas meninas. Então você vai acompanhando elas, você vai andando junto com elas, vai sentindo as angústias, as fomes, os frios, os desesperos e tal. E aí, quando você percebe que são duas meninas de 17 anos que toda hora estão tendo que enfrentar algum tipo de violência, abuso e tudo mais, isso te coloca numa posição tão vulnerável, e é por isso que eu acho que ele é um filme tão potente assim, porque não importa se você é um homem, se você é uma mulher, se você é um adolescente que tá assistindo, você sente essa vulnerabilidade ali na hora e não tem o que fazer, e é isso que eu acho mais incrível assim, você fica completamente à mercê das situações, e é exatamente isso pelo qual elas estão passando, sabe? Sim. Só duas coisas sobre isso. Primeiro, que eu não assisti os filmes anteriores dela, né, que é o Ratos de Praia, o outro Parece Amor, de 2013, né, o Ratos de Praia de 2017. O Ratos de Praia eu lembro de ter visto mais trailer na época, ter ficado curiosa, mas não tinha chegado até então. Mas ela tem esse olhar pro mundo adolescente com esse olhar meio realista, naturalista. Então não é assim, o típico filme adolescente que a gente tá acostumado, né, que é high school, né, essas coisas assim, né, que o do ambiente escolar sempre, a partir disso, não, é um drama que vai se desenrolando assim, mas também não com tintas muito fortes, né, que é, pelo menos eu acho que acontece nos outros e que provavelmente ela deve ter amadurecido aqui, né? Sim. E a outra coisa é que nunca ouvi vocês falando que se sentiram na pele delas, então eu acho que isso é a melhor coisa que o filme dela poderia obter, assim, de um homem conseguir se sentir na pele de uma mulher pelo menos uma vez. Exato. Não que isso necessariamente vai ser a vida de todas as mulheres todas as vezes, mas sim, todas já vivenciaram pelo menos em algum momento esse momento de fragilidade. E especialmente quando você tá fora do seu lugar, como é no caso delas, eu posso te dizer que quando eu viajei pra fora, a única vez que eu viajei pra fora foi a única vez que eu me senti vulnerável, assim, sinceramente. Entre abordagens que pareciam, assim, cavalheirescas, que querem, quero te ajudar, tipo um menino, mas será? E isso é tão desesperador, né, Naya? Assim, você não se sentir segura em lugar nenhum, de jeito nenhum. Tipo, é tão covarde isso. Sim, que no caso da protagonista é pior, porque ela não se sente segura dentro da própria família, na escola. Aí você tem ainda mais a viagem, então os desconhecidos também são um perigo, né, são essa ameaça. Então é pior. Por isso que eu falei, às vezes quando você tem a sorte de estar em um ambiente no núcleo seguro, como é o meu caso, aí você está protegido durante um tempo, mas vez ou outra, dependendo de você é colocado em um contexto que você sai desse casulo. E que, querendo ou não, você é exposta a essas fragilidades, a esse machismo que tá meio que preso na cabeça das pessoas, tal. E ainda tinha o fato que eu era brasileira, né? Então aí tem essa questão de estereótipo e tal. É verdade. Mais. Sim, e tem uma coisa também interessante de pensar nos silêncios, né? As duas meninas, mas principalmente a Autumn, ela fala muito pouco, não expressa exatamente o que ela sente, você percebe nos olhares, na mise-en-scène do filme e tudo mais, mas eu acho que isso é também interessante porque representa muito a idade dela.
dela, né? Então, quer dizer, você sacou muito no começo que ela é muito jovem, né? O filme faz questão de começar nessas apresentações escolares, que é um negócio bem, né? Tipo, ela tá no colégio ainda. E isso faz sentido, porque, quer dizer, com 17 anos, ela provavelmente nem dá tanto conta de elaborar o que ela tá vivendo, né? Assim, ela tá naquela bagunça de sentimentos, mas provavelmente ela mesma nem tá dando conta, né? Então, quando a prima dela, Skylar, né, pergunta como que ela tá se sentindo, como é que foi, né, lá na clínica, ela, tipo, whatever, né? Ela fala, porque ela não sabe, ela ainda não tá conseguindo processar tudo de tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo, né? E é interessante a questão que você falou da vulnerabilidade, porque realmente o menino que elas conhecem no ônibus, ele é muito isso, né? Ele tá achando que ele tá super lindo, maravilhoso, né, conquistador na cabeça dele. Eu até vi uma entrevista com a Eliza Hittman que ela fala, né, ele acha que ele tá conquistador, que ele tá galante, mas ele tá furando a bolha das duas, ele tá invadindo um momento que é só delas, né. Então, e aí quando aparece a mão dele no ombro da Skylar, é muito isso, né, tipo, ele tá furando uma bolha na qual elas estão e ele tá, tipo, invadindo, e aí, a partir do momento em que ele invade, ele, de certa maneira, tá sempre presente, porque elas estão meio que, logo em seguida, elas vão voltar a falar dele porque ele fez essa presença, né? E aparentemente, ele pode ser um cara legal, né? Ele pode ser um cara só bacana, mas óbvio que ele tem lá os interesses e ele tem todo um jogo, né, de interesses que a gente vai ver no desenrolar, no sentido de que elas vão precisar da ajuda deles, e aí elas precisam ceder, e aí é um negócio meio que flerta com o abuso, mas você não sabe até que ponto que ele poderia ajudar se ela só pedisse ajuda, né? Então é tudo meio essa coisa muito esquisita, assim. Sim. E a forma como o filme vai avançando nisso faz você ficar sentindo mesmo, assim, essa coisa, essa dúvida delas, né? De, ai, tá, mas como é que eu faço pra sair dessa situação e tal, né? Mas você sabe que mesmo essa questão de que ela tá confusa com a situação e a gente percebe essa certa confusão dela mesmo, também tem uma certa atitude dela que é representado muito naquela cena quando ela fura o nariz, né? Ali ela, em seguida, ela já sabe do resultado, sabe que ela tá grávida e tal, e ela volta pra casa e ela faz o furo no nariz. Aquilo ali, pra mim, foi uma representação forte no sentido de falar assim, tá bom, tem coisas aqui que eu decido, entende? Tipo, sou eu que sei até onde eu posso ir, sou eu que sei o que me machuca, o que não me machuca, o que eu quero fazer, o que eu não quero e tal. Então aqui eu sei. E aí ela tem uma atitude, quando ela coloca na cabeça que é o aborto que ela quer fazer, ela é certeira naquilo, sabe? Ela não demonstra dúvidas em relação ao aborto. Ela demonstrava um pouco de dúvida no sentido de, eu sei que se eu tivesse filho, eu não sei direito o que eu vou fazer e tal. E aí entra essa cumplicidade da prima que embarca na história sem qualquer tipo de explicação. É uma parceira mesmo, sabe? De, não, vou junto com você lá, sabe? Vou carregar sua mala, vou engolir suas grosserias e tal, bababá, mas tô aqui contigo e tal. E essa coisa, né, dessa cumplicidade feminina, adolescente ali entre elas, é muito legal, porque a prima se torna justamente esse polo de segurança e de familiaridade que a gente não sente nem dentro da própria família dela, né? Sim, e que ela vai só encontrar naquela cena lá na frente, quando ela encontra a psicóloga na clínica, que, nossa, aquela cena é demais, e é justamente o que o Dani falou, sobre silêncios, o que não é dito, e que você entende tudo o que está acontecendo, que é justamente a cena da onde vem o título do filme, né? Que é meio que ter que responder esse formulário do nunca, raramente, às vezes, sempre, e que parece uma coisa simples, né? Que são só respostas, né, curtas, mas dizer algumas coisas ali mesmo através delas é muito difícil, né, para ela. Can you tell me what led to your decision to terminate the pregnancy? I'm just not ready to be a mom. That's totally fine. Whatever your decision is totally fine as long as it's yours. Aliás, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas quando a gente tem essa cena com a psicóloga, me lembrou, não tô falando que foi igual, tá? Mas me lembrou a cena que a gente vê, uma das grandes cenas do Anthony Hopkins, né, no Meu Pai, porque ali a câmera fica focada na Autumn,
e a psicóloga vai fazendo as perguntas e a gente só vê a reação dela, a gente só tá vendo ela. E ela vai se desmanchando. Naquele momento em que a psicóloga faz a pergunta sobre se o parceiro dela já tinha agredido, se ela já tinha passado por essas agressões, não sei o quê, e ela vai se desmanchando, nossa, assim, é muito desesperador aquilo. A gente que tá assistindo dá vontade de ir lá pegar ela no colo. Demais. E pensar que a Sidney é uma atriz estreante, né, gente? Sim. Aquela cena valeria todo o filme. Todo o filme ela tá muito bem. Tá bem demais. Só que aquela cena é demais. E foi o primeiro take, né? Eu vi uma entrevista que a Eliza Hittman falou que eles fizeram esse take, e foi um take meio que acho que com 2 câmeras, pelo que eu entendi. Aí diz que ela falou que chegaram a fazer outros, que a própria atriz falou que, não, esse aqui eu não vou conseguir fazer de novo. Aí ela falou que eles chegaram a fazer, mas elas ficaram mais rígidas, assim, não ficaram com a mesma emoção. Ela falou que foi usado só o primeiro. E é muito bonito pensar nisso, assim, também. E essa cena tem a ver também até com a temática, né, assim, do ponto de vista do debate, né, sobre a questão do aborto, porque qualquer pessoa, sei lá, por exemplo, se uma pessoa contrária ao aborto estiver assistindo, provavelmente ela vai ficar julgando a protagonista o tempo inteiro, né, ao longo dessa primeira metade aí do filme, pelo menos, né, que é mais ou menos a metade, um pouquinho depois, né, que tem essa cena. E nesse momento, também um momento que dá uma quebrada até em quem estiver julgando a protagonista, porque é como se ele estivesse dizendo assim, tá vendo como tem muito mais coisa que você não sabe? Tá vendo como tem coisas do passado dela que você não estava sabendo? Né? É verdade, E é como se ele dissesse assim, tá vendo como na questão do aborto tem muitas outras questões, porque eu acho que, assim, uma coisa que eu tava pensando comigo, assim, eu acho que uma pessoa que é a favor da proibição do aborto, vamos dizer assim, né, que é uma pessoa que acha que tem que ser proibido e tal, ela, às vezes, tem dificuldade de entender que as coisas passam por muitas questões, né, quando você fala em regulamentar esse tipo de atitude, de ação, e eu acho que tem também muito a ver, porque eu fiquei pensando depois, se ela tivesse tido um acolhimento naquele primeiro local, eventualmente, numa situação de acolhimento e que não fosse, tipo, ouça o batimento cardíaco, eu não vou nem te perguntar se você quer, né? Vou te mostrar esse vídeo até, aqui. Tipo, exato. Você tá pensando em aborto? Deixa eu te mostrar aqui um vídeo. Aí aparece um cara falando. Exatamente. Com quase um vídeo dos anos 80, né? Aquelas coisas assim, que eu acho que eles passavam na escola, nos Estados Unidos. Parece que dá aqueles típicos vídeos, assim. Não, então, mas eu penso muito assim, tipo, se eles tivessem um acolhimento, ela poderia, eventualmente, e acho que a decisão tem que ser dela, obviamente, sempre e tal, mas ela eventualmente poderia optar, por exemplo, por, sei lá, adoção e outras saídas, ou se ela tivesse uma família, né, com mais acolhimento, ela vivia essa situação de uma maneira completamente diferente. E isso faz todo sentido quando você vê números, né? Todos os países que regulamentam o aborto tendem a haver uma diminuição no número de abortos, porque não é só vai lá e faz. O procedimento, né, em si. O procedimento em si. E muita gente tem uma visão super preconceituosa que acha que o aborto é quase um método contraceptivo. E não é, e vendo esse filme no mínimo, e qualquer pessoa que tiver um mínimo de empatia vendo esse filme vai falar, poxa, é tão doloroso, né, que obviamente não é uma coisa simples de falar assim, é só fazer, né, não precisa usar outros métodos. É justamente aí que entra a regulamentação. Exato, a legalização, né, você tornar algo legal a partir dessa estrutura, né? Então, eu gosto muito do termo regulamentação, não sei se usam muito, né? Mas eu gosto do termo porque é justamente regularizar, é deixar formar as regras em vez de simplesmente proibir, né? Mas enfim, foi além na questão temática. Não, mas eu acho que é super importante isso, sim. Primeiro, como você falou, é justamente esse apoio psicológico que o Estado dá que vai fazer a pessoa, essa mulher, avaliar se ela quer mesmo realizar o aborto ou não. E isso é muito importante, porque talvez ela simplesmente poderia fazer um aborto numa clínica clandestina e pronto, já foi. Mas tendo o apoio psicológico, ela pode pensar e avaliar a questão, se ela realmente quer fazer ou não, né? Ela vai avaliar tudo, vai ter um tempo para pensar até que seja feito. Então isso é muito importante. E quanto a que você falou sobre a pessoa ser contrária e tudo mais, eu te digo que como eu acho que por causa de valores morais, por eu ser católica, eu pessoalmente, individualmente, não sou tão liberal quanto a questão do aborto.
questões de direito à vida e tudo mais. Mas isso não impede que eu ache que o debate tenha que ser feito. Especialmente se eu tô falando desse filme aqui, é por isso. E o quanto que esses filmes, eu acho que tem alguns filmes recentes, alguns independentes norte-americanos, o Sam Francis, o Mãe de Aluguel. Teve agora recentemente, Não É Tudo Verdade, o Vicenta, que é um documentário argentino sobre a história de uma jovem deficiente que foi abusada pelo tio, e a mãe teve que lutar rios e fundos para fazer valer o direito, porque estava no direito argentino que ela poderia, né, essa jovem poderia fazer o aborto. Mas houve uma burocracia enorme de todos os âmbitos, assim, de judicial, médica, de conselho tutelar, para tentar frear essa ação que era vista legalmente e ela tentar que isso não acontecesse. Então, eu acho que esses filmes meio que fazem você reavaliar justamente em que situações você acha que é legal, mesmo que você não faria, mesmo que você decida não fazer, que as outras pessoas têm o direito de fazer. Então, acho que o cinema é muito importante justamente para abrir esse leque, esse pensamento das pessoas sobre o assunto. Hey, excuse me. Do you know what time this bus gets in? I don't know, like 2 p.m.? That's what I thought, actually. Cool. Eu acho que tem outro ponto que é o seguinte, independente de qualquer coisa, quando você assiste esse filme, você vê, por exemplo, a própria estrutura ali, né? O fato dela estar conversando com uma assistente social, daí ela vai para uma clínica, todo aquele acolhimento no sentido de, se você tem onde ficar, a gente pode te indicar um local e tal. Tudo aquilo é fruto justamente dessa, como o Dani falou, dessa regularização que passa justamente por você estruturar esse movimento para a pessoa que está passando por qualquer tipo de problema não se vê obrigada a correr para algum lugar onde ela não vai ter o auxílio, né? Então, eu acho que isso que fica de mais importante, assim, quando a gente vê isso, porque a gente está olhando ali e está falando, não, ela teve uma base, né? E ela conseguiu ser instruída. Tanto que essa cena com a psicóloga é muito interessante porque ela vai fazendo primeiro perguntas super abertas, né, assim, pergunta idade, nome, por que você tá aqui, você sabe o que você tá fazendo, não sei o que e tal. Depois ela chega e fala, olha, eu vou te fazer algumas perguntas relacionadas aos seus relacionamentos, porque eu preciso entender também o tipo de violência que você pode ter passado. E isso, inclusive, bota em risco a sua vida. Isso eu achei tão interessante, sabe, ela trazer isso, assim, tipo, eu preciso te explicar, porque dependendo do que você me fale, pode acontecer alguma coisa. Então, assim, se ela identifica ali que a menina tá num relacionamento super agressivo, que ela apanha, que ela tá ali, tá correndo risco de vida e tudo mais, ali você já tem uma ideia, né? O Estado já entende que aquela pessoa pode sofrer depois um feminicídio, ela pode ter algum problema mais sério traçando esse perfil. Então isso também é muito interessante, assim, de como a gente vai vendo essa estrutura. E por isso que eu acho também que essa figura da prima, né, da Skylar, ela é uma figura muito interessante também, e que bela atuação também, né, da Talia Ryder, que é ela tem essa questão do apoio e tudo mais, e quando ela percebe que, a gente não tem dinheiro, não tem como voltar, ela resolve a situação, sabe? Ela pega o celular, ela resolve, ela vai falar com o cara lá, e meio que ela já tá sabendo que ela vai ter que dar alguma coisa pro cara pra conseguir o dinheiro, e toda essa sequência também é super, assim, é a exposição dessa vulnerabilidade ao seu máximo, porque você vai vendo assim que, não tem jeito, ela não tem o que fazer, elas não vão falar com os pais, sabe, vai ter que falar com esse cara, será? E o cara com aquela cara de mongo ali, sabe, tipo, tentando e se insinuando e tal, e sabe, e você vai vendo ela tomando as atitudes super fortes, super
precisa, sabe, nas suas posições. É uma personagem também que eu achei incrível, assim. Eu acho legal a cena dela se maquiando, né, pra encontrar, que é quase como essa função da maquiagem, mas no filme ela tem muito essa coisa do se preparando, vestindo mesmo uma máscara, né? Disfarce. Uma personagem, né? Uma personagem, isso. E você vê um pouco disso. A Autumn continua deslocada, né, sempre de canto, e ela, a partir do momento em que veste essa personagem, entre aspas, né, ela vai lá e joga boliche com o cara e participa da conversa. Então é bem isso mesmo, ela muda a essência dela, né? Ela parece outra pessoa em determinados momentos. Porque ela tá menos frágil que a Autumn, né? Obviamente. Então ela consegue pegar essa força, né? Exato. É isso mesmo, assim, acho que além da Autumn estar fragilizada, a prima, ela, acho que talvez por não ter toda a noção do que está acontecendo e talvez ter conseguido durante a vida lidar melhor ali, né, tipo, com o chefe, né, aquela história do chefe e tudo mais, talvez ela tenha criado justamente essa carapuça que ela vai servir nesse momento, tipo, ok, agora eu preciso ser essa pessoa que vai ter que aguentar isso. Porque é assim que ela aprendeu a sobreviver. E outra coisa que eu ia falar antes, né, que você comentou sobre a psicóloga, né, na clínica perguntar se ela tinha lugar pra ficar e tudo mais, e ela responder que não. Porque aí você fica perguntando, mas por que né, ela não aproveitou essa chance? Mas se você parar pra pensar em todas, né, em todo esse caminho que elas percorreram e como que elas meio que não confiam em ninguém, né, elas aprenderam a se virar sozinha. E é isso, sabe? Então eu vou depender de outra pessoa, não sei se isso, nessa pessoa tá realmente querendo me ajudar ou não, então ela cria, né, essa casca e resolve não aceitar ajuda, que seria bem-vinda ali, né? Exato. E é interessante você falar isso porque a gente comentou a questão do Estado, mas na verdade não é o Estado literalmente, né? Você tem a legislação que permite em Nova York e tal, mas tudo isso que elas estão fazendo, tanto que ela chega a gastar um dinheiro, né? Que é o que faz elas ficarem sem, né? Mas ele é feito por instituições de caridade ou instituições, não sei se de beneficentes, qual que seria o termo correto, e não fala exatamente qual é, mas a mais famosa que tem nos Estados Unidos ou a maior de todas, né? É uma chamada Planned Parenthood, né? Que seria planejamento familiar, uma coisa assim, né? Isso. E algo nesse sentido, mas obviamente ela é muito, né, procurada especificamente para todo esse processo, né? De impedimento de gravidez e tal. E até é engraçado, se você digitar no Google Planned Parenthood, a primeira sugestão que ele dá de procura é donors, né? Ou seja, provavelmente os americanos todos procuram quem que doa, quem que mantém, né, essa instituição, que é cara e com certeza é com muita doação que eles se mantêm, mas é interessante pensar nisso, assim, quer dizer, por não ter um sistema público de saúde, você depende de instituições como essa, né, e não de um sistema público que talvez teria, enfim, pelo menos não iria demandar gasto, né, delas a princípio, que já seria algo mais facilitador, né, ainda assim. Por costume brasileiro eu falei Estado, e também porque teve um filme que passava, se não me engano, na Alemanha, e aí também, aí no caso era o Estado, né, que dava esse planejamento familiar. Eu também falei Estado, mas é por conta disso, é porque você tem uma legislação que de alguma forma permite a atuação, né, dessas instituições. Sim. So how was it? What do you mean? Like, what was it like? It's kind of whatever. Were they nice? Nice enough. Agora deixa eu só fazer um comentário sobre duas coisas que me chamaram a atenção, também queria saber se vocês repararam nisso. Uma das coisas é assim, a gente comentou aqui sobre essa câmera muito íntima e tal, que a Eliza trabalha, né, em todo o filme, mas a gente tem em conjunto com isso, a gente tem a cor do filme, né, que é uma cor muito pouco saturada, é uma cor mais fria, os ambientes também, né, quer dizer, elas estão toda hora também literalmente de casaco, né, passando, tem um frio
frio ali e tal, mas além disso, a Eliza tira a saturação do filme, o que torna ele ali também, assim, mais distante, né? Você vê uma coisa mais fria, mais triste e tal. Então ela trabalha sempre com essas cores um pouco mais pastéis ali e tal. E quando eu vi a primeira vez a capa do filme, né? Que dá pra ver inclusive no catálogo lá do Telecine, a gente vê a capa que é a Autumn olhando assim, em direção a gente, né, em direção à câmera, e ela tá ali com um capuz amarelo e tal. A primeira coisa que eu olhei ali, bati o olho e olhei, a minha primeira ideia, sem ter noção sobre o que o filme falava, a minha primeira ideia é que seria alguma coisa relacionada a mulheres, sabe, que estão na Arábia, sabe, uma coisa assim, sabe, onde o sexo feminino é muito reprimido, assim. Eu bati o olho assim, eu vi o enquadramento, eles fizeram um enquadramento da foto que aparece o rosto dela e ela tá assim com, eu não sei como é que chama com isso, capuz, um capuz, mas ela tá também com um delineador no olho, não sei como é que chama isso, um lápis e tal. Sim. E eu achei aquilo assim tão, sabe, uma coisa meio, sabe, não sei, eu olhei aquilo e falei assim, nossa, será que me deu a sensação de que iria falar, ou só pela capa, iria falar sobre a repressão feminina, entende? E aí quando eu começo a assistir o filme, eu vejo que é um filme que vai lá na Pensilvânia, uma coisa mais redneck, não sei o que, isso torna tudo muito próximo, sabe? E meio que tira também essa coisa de que, isso acontece só aqui. Não acontece aqui, acontece no mundo todo, né? Sim. Não tem escapatória, pode acontecer de modos diferentes, né? Tem suas variantes, mas não tem escapatória. E gostado que você falou, né? Além da saturação, aliás, o trabalho ótimo, né? Da Helene Louvat. E se você parar pra pensar, né? A diferença pro retrato de uma jovem chamas, né? Aquelas cores vívidas que ela conseguiu trabalhar ali na fotografia. E como tem essa desaturação. Além disso, tem, se não me engano, quando ela tá no ônibus, mostra assim um pouco da paisagem, né? E é uma paisagem meio desoladora ali, um pouco, assim. Não que é um deserto, nada disso, mas você vê que são cidades ali naquele interior da Pensilvânia que são só aquilo, não tem muito o que fazer. Então você vê também que além da questão familiar e da escola, ela também está num ambiente de uma cidade e de outras cidades que estão ali ao redor, que também é muito restrito, sabe? Que você não tem tanto uma perspectiva de futuro e tudo mais. Sim, excelente, eu acho que é isso mesmo. Até nos momentos dos lettrés, quando ela, tipo, tá no meio de Nova York, assim, tem uma cena bem rápida, que ainda tá, né, obviamente a fotografia ainda tá sem valorizar tanto as cores e tal, e aí aquilo é opressor, né, assim, quando isso surge, não é no sentido de que, obviamente, né, ela tá sendo oprimida por essa cidade na qual ela não foi pra, obviamente, se divertir, então ela tá acuada ainda, né, mesmo com todos aqueles letreiros surgindo, né, aquelas propagandas, aquelas coisas que tem em Nova York. Ela não consegue sonhar, né, com aquela cidade como escapatória, assim, pra ela, né, não é isso. Não tem um fascínio. Exatamente. Perfeito. Gente, acho que é isso, né? A gente falou aqui sobre esse filme, né? Nunca, raramente, às vezes, sempre. Um filme que tá aí no catálogo do Premier Telecine. Eu acho que é um filme que merece ser visto, não só por tudo isso que a gente já comentou aqui, mas também é um estudo, né? Eu acho que quem gosta de cinema, assim, que quer estudar um pouco, é um filme que tem muitas camadas técnicas ali, né? Como a gente bem falou, dirigido, inclusive, por uma mulher. A gente tem aqui também esse filme que vai traçar um perfil dessas adolescentes de uma maneira pouco usual, né, que a gente vê. É um filme muito silencioso e tal. Então, eu achei um excelente filme. E aí, pra convidar você que tá aí ouvindo a gente, que tá escutando agora esse podcast, acho que pode ficar o convite para quem quiser ir até o Telecine e ter acesso, né, ao Premier Telecine. É muito fácil. Vai ter um link aqui no post desse podcast. Você clica lá e você vai ganhar 30 dias de graça para poder assistir tudo que o Telecine oferece. Acho que em 30 dias dá para assistir esse filme, vocês não acham? Com certeza.
O filme, outras centenas, né, dos mais de 2.000 filmes, né, que é uma quantidade muito grande, e de filmes muito bons, né, de tudo muito que é, bons. Desde os mais comerciais aos mais clássicos, tem muitos clássicos, né, no Telecine, isso que é legal, você tem de tudo um pouco, assim. Exato, exatamente. Nai, queria agradecer sua presença aqui com a gente, muito, muito obrigado por você vir aqui e ajudar a gente nessa discussão, foi incrível. Mais uma vez, né, Nai, você sabe que você é parceira demais e a gente fica muito feliz quando tem a possibilidade de você vir e trocar essa ideia. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, de vocês terem insistido, né, porque teve outras vezes que eu não consegui vir aqui, ano passado deixei vocês na mão, mas finalmente voltei com um filme tão bom assim quanto esse, eu fico muito feliz. E só pra dar mais um incentivo, se você não assistiu o filme, ouviu tudo isso daqui, são atrizes que provavelmente você vai ver muito daqui pra frente, então é a chance de conferir, sabe, o primeiro trabalho delas, os primeiros trabalhos delas, né, tanto que a Thalia vai estar no West Side Story, no remake, e tá no videoclipe da Olivia Rodrigo, o último videoclipe da Olivia Rodrigo. Isso é status hoje em dia. Caraca, olha aí, que legal muito mesmo. Bom. Assim, realmente, essas duas atrizes, a Tyler Ryder e a Sydney Flanagan, realmente são duas atrizes incríveis, assim, sim, e um talento realmente a ser lapidado, né, porque elas são ainda muito jovens, mas realmente vai dar pra ver muito elas ainda nas telas grandes aí e em vários outros filmes. Sim, por favor. Show de bola. E a diretora também, né, tem ótimos filmes, mas ela tem tudo pra fazer muita coisa muito boa daqui pra frente também, né? Sim, é verdade. E é uma diretora jovem também, tem 42 anos, ela é super jovem. Claro, não. E terceiro filme, né? Uhum. E uma visão de cinema única, né? Cara, esse filme é um deleite, sim, realmente, assim. Vai de coração aberto, quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo, né? Pra ter um outro ponto de vista. E manda também seu comentário aqui pra gente, né? Pra dizer o que você achou. Eu acho que é um filme que vale a pena realmente ser assistido. Dan, obrigado também pela sua presença nesse podcast extra, né, Dan? Pra falar de filme bom, a gente grava podcast, sim, com vontade, né? Quantos precisar. Tamo aí. Mas é sempre bom falar de filme bom. E é isso. Brigadão pra Nai por ter participado. E até a próxima. É isso aí. O podcast Cinemação fica por aqui e a gente se vê em breve. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.